Boa tarde, meninas e meninos, primas e primos. Nesse vídeo número 2, ele será dedicado a algumas orientações de como você fazer o registro da sua experiência de vida, tá bom? Então eu pediria a você que está me ouvindo que prestasse muita atenção às orientações que eu vou passar. Eu vou falar pausadamente, vou explicar de forma pausada, da maneira mais clara possível, para que cada um que esteja me ouvindo possa entender e agir de acordo com o entendimento que teve. Tá bom? Então, o que é que vai ser registrado mesmo? Eu falei no vídeo anterior que o interesse agora, neste primeiro momento, é na sua experiência de vida. Mas, afinal de contas, eu não sei do que você está falando. O que é essa tal de experiência de vida? A maneira mais simples de eu explicar isso para vocês é a abrangência do vivido. A nossa experiência de vida abrange todo o nosso vivido. Não importa o tamanho dessa largura, dessa altura, do tamanho, do tempo, da quantidade de anos, não importa. Compreende tudo que a gente considera relevante para nós, tudo que nos define como ser humano e a pessoa que nós somos. Essa é a definição talvez mais simples que eu possa fornecer a vocês que estão me ouvindo. A experiência de vida de uma criança, de um adolescente. Vamos pegar um adolescente. E às vezes tem crianças boas nisso. Viu? Basta lembrarmos quando Luiz Gonzaga, na música Respeita Januário, que ele na música conta um pedaço da trajetória de vida dele. O Luiz Gonzaga, aquele que tentou peitar, foi pedir para namorar com uma moça de família importante, e o pai da moça não gostou da ideia e disse que filha dele não casaria com gente do tipo dele. E isso chegou nos ouvidos de Luiz Gonzaga e ele foi tirar satisfação. O fazendeiro, em respeito a Januário, tirou por menos. Mas mesmo assim, a própria música diz, né? Ele cantando. O fazendeiro fez chegar a notícia aos pais do Luiz Gonzaga e quando ele chegou em casa, levou uma pizza. Esse Luiz Gonzaga provavelmente não era rapaz, era mais moço do que isso, era mais jovem do que isso. E todos vocês que estão me ouvindo sabem que tem meninos e meninas que com 10 anos, com 11 anos, não com 1 ano, é claro, que não sabem nem falar, mas tem meninos e meninas que com 6, 7, 8, que já conseguem memorizar as coisas e depois conta. Então varia de pessoa para pessoa. E tem gente que a vida para ele só começa aos 50. Aqui na Amazônia, em Rondônia, eu li um relato, uma experiência de vida, onde o seringueiro, o que é o seringueiro? É a pessoa que trabalha cortando o pé de seringa, para extrair o leite da seringa, que se chama látex. E ele coloca uma panelinha embaixo, uma latinha embaixo para colher. Ele vai pelo caminho
onde tem as seringas, vai cortando de um jeito, assim, vários cortes para uma linha no meio, e o leite vai escorrendo nessa linha no meio e vai pingando na latinha. E ele acorda de madrugada, ainda escuro. Quando ele termina, é de noite. Quando ele termina, ele já vai recolhendo. É longe. Um pé de seringa para outro é longe da mata aqui da Amazônia. Então, eu li a história de um desses profissionais que veio até do Nordeste para cá, nos anos 40, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, escuta bem. Sabe por onde ele começa a falar da experiência de vida dele? A partir desse momento. Quando você lê a história dele, que foi transpassada para o papel, a história dele começa quando ele chegou na Amazônia, vindo de barco. Alguém disse que ele ia ficar rico, vindo trabalhar na Amazônia, tinha água, não tinha seca. Ele se encantou, se interessou e veio. Só que ao vir, não pôde mais voltar. Porque ele contraiu uma dívida na Casa Grande. Ele tinha que pagar a passagem, que veio de navio, pagar a comida que usar e o local onde ele se estabelecer, a locação de onde ele ia, a locação chamada, né? Colher o leite de seringa para depois levar para o barracão para pesar e vender. Só que essa dívida nunca poucos pagaram. Poucos pagaram. Então, esse relato desse seringueiro, para ele, se houve vida antes, é claro que cronologicamente falando, a gente sabe que houve uma vida antes. Para ele, a vida começou e terminou aqui. Não começou quando ele era bebezinho, lá em uma cidade do Nordeste. Então, para finalizar esse ponto, experiência de vida, tá? É todo vivido que você considera importante para você, marcante. Você começa por onde quiser, tá? É desse jeito. Se quiser começar por onde nasceu, fica a seu critério. Se quiser começar por outro momento da sua vida, você é livre para começar por onde quiser. Tá bom, tá bom, meninas? Tá bom, meninos? Agora, essa é a experiência de vida que eu espero que vocês sejam capazes de contar para mim. Que eu gostaria de ler ou gostaria de ouvir. Prefiro ouvir. E de preferência ouvir e ver, como vocês estão me ouvindo e vendo agora nesse vídeo. Por onde começar a contar, a narrar? Como eu falei antes, usando a própria história do Luiz Gonzaga, você começa por onde quiser. Não tem um momento definido. Para muitas pessoas, como esse nordestino que veio trabalhar nos seringais, ele nasceu dentro da seringa. A vida, ele começou a viver de fato. Vida para ele começou lá dentro do mato. Ali sim, para ele a vida começou ali. O antes não existe mais. É o que nós chamamos na história de nascimento voluntário. Fica a critério do narrador. Tá bom? O que narrar? O que você vai contar? É o que o professor, é o que o historiador Primo Peixoto quer? Não. Não necessariamente. Observem que eu não estou fazendo pergunta sobre nada. Só estou orientando como fazer. O que você vai narrar? Você é livre para narrar
a sua experiência de vida, contar o que quiser da sua experiência de vida. Quem determina o conteúdo da sua narrativa, da sua experiência de vida, da sua história, quem determina é você. É o público para quem você gostaria que soubesse. Se eu for escrever minha própria história, se eu for contar minha história, provavelmente é uma opção. Eu vou imaginar que estou escrevendo para minha mãe. Eu posso imaginar, eu posso querer escrever fazendo de conta que eu estou contando a minha vida para meu pai. E eu tentei fazer isso uma vez. Quando eu voltei de férias, uma dessas férias, eu voltei de Rondônia para o Recife. O pai José Peixoto, sobrinho, eu e ele fomos almoçar num bequinho lá depois da padaria. Tem um bequinho que dá para chegando no final, chega no outro lado da rua da antiga Fortunato Russo. Eu não lembro o nome do beco, se é Beco da Funda, não lembro mais, faz muito tempo. O pai ainda está trabalhando. Se naquela ocasião o pai tivesse tempo para me ouvir, tivesse, suponhamos, 2, 3 horas para me ouvir, e disse assim: me fala da tua experiência. Eu ia falar pensando nele. A minha experiência de vida ia ser determinada por ele. O que é que eu gostaria que ele soubesse? Aí vem a questão. Vamos fazer de conta que eu tive um deslize na vida. Eu magoei uma pessoa profundamente, que ele sabe, que ele conhece. Ou eu tenha feito algo que o decepcionasse. Suponhamos que eu tivesse roubado alguma coisa de alguém e tivesse sido preso. Ou eu bati numa pessoa de moto e eu estava sem carteira, sem habilitação e fui detido. E mesmo que tenha sido solto, e isso para mim seja muito feio, não me deixe confortável, por exemplo. Provavelmente, quando eu fosse contar para o meu pai sobre minha experiência de vida, isso não ia aparecer. Veja, isso não ia aparecer. Provavelmente não ia aparecer. Por quê? Porque eu não queria que ele ficasse triste comigo. Agora, mesmo que eu não queira contar, sem querer, querendo, ao longo da nossa, quando a gente vai contando, aparece pistas, viu? Mas a pessoa tem todo o direito de omitir, de não querer contar determinadas partes da sua vida. Não queira que os outros saibam. Talvez você ache que seja muito feio, desagradável. Mas tem o oposto também. Muitas vezes tem algo muito terrível que aconteceu em nossas vidas que a gente faz questão, sim, de contar na hora de falarmos de nós mesmos para alguém, seja o pai, seja a mãe, seja o prefeito. É evidente que eu estou falando com pessoas que têm já uma idade já bastante maduras. Estou falando com pessoas que talvez não tenham interesse em ser prefeito, político, essas coisas. Porque se eu tivesse sonho de ser prefeito, governador ou presidente da República, evidentemente que quando eu fosse contar sobre mim mesmo, eu não ia falar de determinados assuntos, porque meus inimigos poderiam usar contra mim. Se eu faço parte de alguma igreja, alguma congregação, se eu faço parte de uma igreja católica, se eu faço parte de uma igreja evangélica, se eu faço parte de uma igreja batista, de qualquer grupo, e este grupo, seja lá qual for, eu tenha interesse em ser visto como alguém santo, alguém puro, um vitorioso, sabe? Eu vou omitir muitas informações. Vocês estão me entendendo? Então depende.
O que é que eu vou falar? Para mim, você pode falar o que você quiser, tá ótimo. Mas o que vai determinar é você, na hora, pensar o seguinte: para quem eu vou falar? Ah, eu vou falar para o meu primo historiador. Eu vou falar, ou vou falar, pense na minha neta, meus futuros descendentes. Eu gostaria que eles só conhecessem como foi minha vida sofrida. Por que meu casamento não deu certo? Por que deu certo? Por que um dos meus filhos morreu ou não morreu? Por que minha irmã perdeu o dedo? No caso da minha irmã, né? Se minha irmã é alguém relevante na minha vida, pode aparecer ao longo da minha narrativa. Ah, eu sou obreira da Assembleia de Deus. Eu tenho um cargo importante, eu sou missionária. Mas eu tive um caso extraconjugal. Passou, não fiz mais. Não vou citar isso, senão os irmãos vão me excluir da igreja. Isso depende só de você. Vocês estão me entendendo? Ah, meu pai vai ficar muito triste ao saber que eu fiz isso. Meus filhos vão se decepcionar comigo. Meus amigos vão me ver com outros olhos. Mas lembre-se que tem o outro lado também. Eu já ouvi testemunhos de pessoas dizendo que no seu passado ele foi gay, mas que ouviu uma palavra e mudou de ideia e abandonou essa prática. Já ouvi fala de pessoas dizendo que já matou outras pessoas, foi assassino, matar perigoso. Salvo engano, há uma história do Bill do Olho Verde. Não sei se vocês já ouviram falar aí no Recife. Mas certa vez eu me lembrei desse personagem, que era o terror, no bairro do Coque, em Recife. E perto do final da vida, Bill de Olho Verde se converteu. E os pastores iam levando ele de igreja para igreja para ele dar testemunho da vida dele, e ele contava a vida pregressa dele, das mortes, coisas. Mas mesmo ele, eu tenho certeza absoluta que não contou tudo e nem contou as coisas mais feias, porque poderia espantar as pessoas que iam ouvi-lo. Vocês estão entendendo? Então não importa, quem decide é você. Quem decide para quem você quer que a pessoa leia. Esse projeto que eu estou convidando vocês a participarem, para a gente fazer um livro das memórias da família Peixoto, é para que os nossos descendentes possam apreciar. Olha só, essa figura aqui, olha o que ele já fez, ó, mudou de vida. Olha aqui, estava tão bem e terminou a vida desgraçadamente, que pena. Porque a história das nossas vidas não é só feita de sucesso, também é feita de fracassos, de tropeços. Cometemos erros. A gente amiga, a gente desamiga, a gente é compreendido, a gente não é compreendido pelos outros. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa experiência de vida. E outra coisa para finalizar essa questão da experiência de vida, você que está me ouvindo, prima, primo e demais pessoas, o que importa na hora que você for contar é que você seja honesto com você mesmo, seja coerente com você mesmo, seja franco, tranquilo, tá? Você pode até se dar o luxo de mentir, não tem problema nenhum. Eu conheço uma história lá de Goiás, onde a pessoa, quando narra a vida dele, depois que o historiador pegou a gravação e foi passar para o papel, transcreveu e foi ler, morreu de rir. Porque quando ele foi conferir os dados, não batiam. Mas a historiadora que fez esse trabalho jogou fora, de jeito nenhum. Mas a pessoa mentiu em tudo.
não importa. Caberá ao historiador pegar essa narrativa aí e se virar para entender e descobrir onde é que está a verdade. Porque mesmo na mentira, você fala as verdades. O que você tenta esconder é possível ser mostrado. Então, fiquem à vontade para contar sua experiência de vida, por onde, começando de onde você quiser começar e contando o que você quiser contar. E para mim, quanto mais coisas você contar, quanto maior for a quantidade de informação, melhor ainda. É mais enriquecedor. Entenderam? Eu vou parar por aqui que fale sobre a questão do conteúdo, da matéria-prima do nosso trabalho, que é a experiência de vida. O conteúdo principal do nosso trabalho de história, de reconstituição o mais possível que der da trajetória da família Peixoto, ou de uma parte dela. Que a gente nunca vai conseguir contar tudo. Mas se a gente puder contar o máximo que puder, já será o suficiente para que as pessoas não se esqueçam de todos nós. Entenderam? Se tiver alguma coisa nessa questão, nesse tema, experiência de vida, que você não tenha entendido, comenta, faça um comentário, faça perguntas para mim, lá no comentário no YouTube, que eu responderei. Ou manda para minha pergunta no privado, no WhatsApp. Tá bom? Por hora, tchau. Mas no próximo vídeo eu vou falar como é que você faz isso. Como é que você registra, tá? Um abraço e um cheiro nas primas e um abraço aos primos. E um abraço em todos que estiverem me assistindo agora, tá bom? Tchau.